Olá, boa noite a todas, sejam bem-vindas a mais uma aula virtual. Vamos então dar início, já aguardámos 10 minutos para a chegada de mais algumas colegas que às 20h30 ainda não estavam presentes. Vamos fazer só alguns testes de som, por favor confirmem-me se estão a ouvir corretamente, aqui através da caixa de chat. Ok, como sabem, esta aula é feita através da internet, o que significa que pode haver aqui algumas complicações na chegada do som até vocês ou mesmo das imagens. Por isso eu vou tentar falar o mais pausadamente possível, fazer algumas pausas para que vocês consigam, mesmo que haja aqui algum atraso, acompanhar tudo o que será dito. Este tema de maquilhagem, é um tema que já abordámos no mês passado, começámos a falar sobre ele. A gravação está no Facebook para quem teve a oportunidade de ver, ou para quem não teve a oportunidade de assistir à outra aula. Portanto, hoje vamos fazer uma revisão rápida naquilo que falámos na semana passada, vamos finalizar a parte da maquilhagem e no final vamos ver alguns trabalhos que as colegas foram enviando para comentarmos todas juntas o que é que se pensa sobre as maquilhagens enviadas pelas colegas. Ok? Temos de ter sempre atenção que isto são trabalhos enviados por todas as nossas alunas, CEACO, que significa que temos alunas no início da formação com trabalhos iniciais e alunas já em fim de formação com trabalhos quase profissionais, diria eu. Muito bem. Posto isto, para quem está a aceder pela primeira vez, isto é muito simples de funcionar. Podem usar então esta caixa de chat do lado esquerdo para colocar as vossas questões sobre a aula. Vamos atempadamente respondendo. Podem interagir também entre vocês, têm essa liberdade. E vamos continuando assim, está bem? Vamos então fazer uma revisão do que fizemos na aula passada. Falámos sobre a importância do que era a maquilhagem, não é? Que é uma forma de expressão, há quem considere mesmo que é uma arte. Falámos também da importância da maquilhagem no dia-a-dia, nos vários contextos profissionais, em pessoas que são obrigadas a usar não só por um conceito de embelezamento, mas por um conceito profissional. Falámos também no papel contrário de nós que maquilhamos alguém, que convém que seja uma tarefa de valorização do rosto, uma tarefa subtil, e respeitando determinadas regras. Portanto, isto vem em seguimento daquilo que eu tinha acabado de dizer. É exatamente isso. A maquilhagem tem como objetivo realçar os pontos fortes e disfarçar os menos positivos, criando uma harmonia, está bem? Temos sempre que reter isto, dependendo, pois claro que há maquilhagens específicas que não terão este objetivo, mas em termos gerais será esta a ideia que devemos reter da maquilhagem. Falámos da importância das sobrancelhas. Para que tenham uma maquilhagem muito boa, tem que ter uma boa sobrancelha bem arranjada, porque se a sobrancelha não estiver arranjada, por melhor que esteja a maquilhagem, nunca brilha metade daquilo que podia brilhar, está bem? Para quem ainda não deu o módulo da sobrancelha, portanto, teremos também que ter isso em atenção, mas depois de estudarem este módulo vão realmente ver as diferenças. Falámos nos cuidados diários que são importantes, portanto, não só na maquilhagem, mas nos tratamentos que podemos fazer pré-maquilhagem, digamos assim, os cuidados diários que vão passar pela higienização do rosto, a tonificação, a hidratação, sempre com um sérum ou um creme específico, e à noite devemos refazer todo este ritual usando então o desmaquilhante. Mesmo que não se tenha usado maquilhagem, é sempre importante limpar a pele à noite, porque para além da maquilhagem, se usarmos que estamos a retirar, estamos também a remover impurezas do nosso rosto, especialmente uma pele oleosa, que acaba por atrair muito mais sujidade. À noite também é importante aplicar uma nutrição, em vez de um creme de proteção diário, ter um creme nutritivo de noite, uma vez que é à noite que a pele acaba por regenerar na sua totalidade e absorver a maior parte dos nutrientes. Como eu expliquei de início, eu vou escrever aqui na caixa de chat, que isto é uma aula transmitida através... Eu vou perguntar se todas me estão a ouvir ou se aqui algumas alunas estão com alguma dificuldade de som. Por favor, vão dando aqui o vosso feedback.
Vamos então continuar. Vamos só explicar. Tive aqui a necessidade de escrever porque, efetivamente, para quem não está a ouvir, não poderia ser de outra forma. Portanto, escrevi aqui para quem tiver com dificuldades que o melhor procedimento é sempre sair e voltar a entrar e verificar se o som está ligado, que é sempre importante. Falámos depois também, para além dos cuidados diários, aqueles que devemos fazer todos os dias, dos cuidados continuados, esfoliante, uma máscara, uma limpeza de pele profunda, um tratamento específico, que são aqueles tratamentos que devemos fazer com alguma regularidade, está bem? São sempre importantes de irmos mantendo, para irmos mantendo sempre um bom nível de hidratação na nossa pele. Porque se a nossa pele não estiver bem hidratada, nunca vai receber um bom creme de tratamento, nem também vai conseguir brilhar com uma boa maquilhagem. Quanto melhor estiver o estado da pele, melhor é tudo o resto. Falámos também nos diferentes produtos e texturas, hidratantes, falámos nos produtos de uniformização que passam pelos hidratantes, as pré-bases, as bases, que são os fondantins. Falámos nas várias texturas que podemos encontrar para estes produtos de uniformização. Se tiverem, entretanto, alguma dúvida da aula anterior, podem colocar, está bem? Falámos também nos corretores, nas diferentes texturas dos mesmos e nas diferentes colorações dos vários corretores. A Flávia colocou aqui uma questão interessante. Qual é a diferença entre a água micelar e o tónico? As águas micelares substituem os tónicos e são ótimas porque muitas delas, até se não tiver maquilhagem, fazem uma boa limpeza da pele sem necessidade de usar um desmaquilhante. E são muito boas. Substituem, neste caso, o tónico. Falámos também nos pós, nos diferentes produtos e texturas, nos blushes. Se forem tendo alguma dúvida, digam, está bem? Estamos só a fazer uma revisão da aula anterior. Falámos nas sombras, para que é que são usadas e as diferentes apresentações, nos batons e glosses, nas máscaras de pestanas, nos delineadores de lábios. Basicamente fizemos uma passagem por todos os produtos que utilizamos na maquilhagem, nos delineadores de olhos, e ficámos aqui. E vamos então retomar desta parte. Portanto, quando falamos na maquilhagem, falamos também em termos da valorização do rosto, naquilo que falávamos no início desta aula. Qual era o objetivo da maquilhagem, que é que nós devemos encarar como uma tarefa subtil, mas com o principal objetivo de valorização do rosto. Assim sendo, temos que conhecer também, para além das características do rosto, a influência das cores nos formatos dos olhos e nas cores do respectivo olho. Portanto, vamos ver isso agora. Portanto, tendo em conta o formato dos olhos, a forma da aplicação das sombras pode variar aqui um bocadinho. Isto é sempre uma situação um bocadinho generalizada, porque isto convém vocês terem esta percepção. A forma de aplicação das sombras acaba por ser sempre a mesma, que já vamos ver um bocadinho mais à frente. Agora, podemos acentuar mais o canto interior para um tipo de olho, para o outro podemos acentuar mais o canto exterior, para o outro podemos acentuar mais a parte de cima daquilo que nós consideramos o nosso V, mas basicamente prende-se com o mesmo. A forma de aplicação acaba por ser sempre as mesmas. Podemos é querer acentuar a cor mais nos sítios ou menos nos outros. Okay? Portanto, a forma de aplicação das sombras varia bastante consoante o formato dos olhos de cada um, por isso vale a pena olhar com atenção para o formato dos olhos. Desta forma conseguimos uma aplicação perfeita. Quando temos, por exemplo, uns olhos que têm tendência a ter uma pálpebra caída, devemos ter atenção a aplicar uma sombra escura junto às pestanas e no canto externo. Está bem? Ela não tem que fazer necessariamente este efeito de crescente aqui no metade do olho, mas é para vocês terem uma noção que aqui devemos usar uma sombra escura junto às pestanas e no canto externo. Devemos ter aqui, ao fazer o nosso V, ter tendência
para subir ligeiramente. Podemos esfumá-la um bocadinho mais em direção à têmpora. Para uns olhos muito grandes ou separados, neste caso devemos aplicar a sombra escura junto às pestanas, como vocês veem aqui, delinear bastante bem, e no canto externo em direção às têmporas e no canto interno do olho. Portanto, é um olho que permite bastante coloração em toda a pálpebra. Nos olhos juntos ou pequenos, neste caso temos de ter aqui como principal atenção deixar aqui uma zona luminosa no interior, com uma sombra sempre mais clara, para criar o efeito de maior, de abertura. A sombra deve ser utilizada mais marcante no canto externo, apenas. Na dobra interna, devemos usar então a sombra clara, para criar este efeito de maior, esta ilusão óptica de que o olho é maior ou está mais afastado um do outro. Nos olhos com uma tendência orientais, devemos criar uma dobra para os olhos com uma sombra escura, digamos assim. Devemos simular que existe aqui esta dobra e acentuá-la mais. Volto a repetir, isto são desenhos ilustrativos, obviamente vocês não vão desenhar isto exatamente como está aqui. É para vocês terem uma percepção de onde é que devem acentuar mais os tons, está bem? A forma correta da aplicação da sombra já vamos ver a seguir. Aplica-se a sombra clara em toda a dobra do olho e a raiz das pestanas e também junto à sobrancelha. Portanto, nós queremos criar a ilusão que o olho vai ser maior junto às pestanas, na parte de cima, e vamos dar um bocadinho de coloração na zona na dobra da pálpebra. Estão-me a fazer entender bem estas explicações dos olhos ou têm alguma dúvida? Ok, ótimo. Então, estas são as regras básicas, digamos assim, para a aplicação das sombras. Primeiro vamos começar por aplicar uma sombra de um tom nude ou um tom mais semelhante com a cor da pele, ou um branco suave. Atenção, não aplicar aqueles brancos muito marcados, porque senão também fica com um ar muito artificial, em toda a pálpebra. Tá bem? Aqui usamos um pincel normalmente um bocadinho mais largo para aplicar desde o canto interno do olho até à zona da linha da sobrancelha. Aplicamos em toda a zona. E esta sombra de tom nude que vamos aplicar acaba por servir também como uma preparadora, digamos assim, para as sombras que vamos aplicar a seguir. Acaba por ajudar a fixar também. Tá? Para além dos produtos que já usámos na pele antes de chegarmos a esta etapa dos olhos, que já vamos ver também a seguir, esta será a sombra que irá assegurar todo aqui o vosso trabalho. Portanto, é muito importante, mesmo que seja num tom que não vá realçar provavelmente, mas é fundamental. Em seguir, aqui no ponto 2, começamos a usar aqui um pincel que nos permite esfumar, que é um pincel, neste caso, um bocadinho mais largo. O que é que está a acontecer aqui? Estão a aplicar um tom castanho dourado e estamos a fazer então a curvatura do V. O que é que vai acontecer? Esta sombra está a ser aplicada no canto externo e aqui em direção à linha do contorno do olho, aqui mesmo, e o nosso limite deve ser onde vocês passarem o vosso dedo e sentirem aqui o início do osso. Portanto, deve ser até aí que a sombra vai e não acima, excepto nos casos que vimos anteriormente. Está bem? Começamos a esfumar o tom nesta zona. No ponto 3 estão a usar aqui um pincel um pouco mais fino para fazer a marcação daquilo que queremos realçar, aqui dependendo da característica do rosto. E a avaliar pelo resultado final, nós diríamos que é um olho pequeno, portanto tentaram fazer aquilo que nós vimos aqui no slide anterior, ou seja, uma marcação aqui mais escura em cima e no canto externo. Vamos voltar à imagem, vocês podem ver, ligeiramente mais marcado aqui e aqui, e com um tom bastante claro na pálpebra, no geral. Portanto, aqui está a ser aplicado então no ponto 3, linear então o nosso V com a sombra castanho mais escuro. No ponto 4 estamos a fazer a delineação do olho, com um risco fininho e esfumado, como vamos ver aqui no 5, no canto externo em direção à parte superior. E no ponto 6 está então a esfumar o delineado que está aplicado em cima para baixo, para criar também aqui alguma profundidade no olhar. Ok? Portanto, com este conseguimos então o efeito do número 7, ou seja, uma maquilhagem discreta, mas que leva aqui uma série de passos, mas que nós olhamos e isto ao longe confere um aspecto absolutamente natural. Concordam com esta maquilhagem? Têm alguma dúvida?
Deixem-me-vos dizer que eu no início da aula publiquei aqui na caixa de chat uma série de vídeos, 3 vídeos diferentes, e são eles tutoriais de maquilhagem. Um deles é sobre pincéis, apenas sobre pincéis. Atenção que estes vídeos estão em inglês, mas mesmo para quem não percebe, como eles são muito ilustrativos, dá bem para entender, porque eles são muito visuais, dá para perceber o que é que eles estão a fazer. Um é sobre pincéis de maquilhagem, falar sobre todos os tipos de pincéis que existem e para que é que servem. E é ótimo porque, assim, como existem tantos, vocês conseguem ter uma boa visualização da utilização dos pincéis de maquilhagem. O outro dos vídeos é um tutorial sobre os smokey eyes, portanto explica tudinho como fazer os smokey eyes passo a passo e detalhadamente, o que é bastante importante. E o outro dos vídeos, creio que o último, é sobre uma maquilhagem de dia a dia. Só que é uma maquilhagem de dia a dia, na minha opinião, bastante elaborada, mas com muita técnica. Portanto, é ótimo também para vocês terem percepções diferentes de como podem fazer as coisas, está bem? Se depois não conseguirem aceder aos links que eu publiquei de início, peçam que eu no final volto a deixá-los aqui novamente na caixa de chat. Aqui temos os exemplos de algumas maquilhagens, não é todas dentro da mesma base, digamos assim, de aplicação, mas umas mais discretas, umas mais arrojadas, digamos assim, umas mais de editorial de revista, outras que davam para uma passagem de ano ou até mesmo para uma saída à noite. Agora vamos ver aqui as cores das sombras de acordo com os tons dos olhos, que era aquilo que nós falámos. Primeiro falámos na influência do formato dos olhos na aplicação das sombras e agora vamos falar nos tons dos olhos face aos tons das sombras a aplicar. Também é importante termos isto em consideração. Lá está, mais uma vez, isto não é regra absoluta. Convém termos estas noções base na nossa cabeça para que depois seja mais fácil quando tivermos a realizar uma maquilhagem. Portanto, para as clientes ou para as nossas clientes que tenham olhos castanhos, são os olhos bastante versáteis, que suportam a partir de qualquer cor em termos de maquilhagem. Para que, se quisermos destacar os olhos, podemos usar tons verdes ou rosa, que acabam por fazer um contraste muito giro. A utilização de tons mais escuros, como os castanhos, os pretos e os cinzas, também são recomendados. No entanto, temos de ter sempre a atenção que têm tendência a dar um ar mais dramático e misterioso. Portanto, isto será uma maquilhagem adequada para uma maquilhagem de noite, para um look noturno. Tinham esta ideia? Os olhos castanhos são versáteis, não é? Nos olhos azuis, para criarmos um realce nos olhos azuis, vamos recomendar a aplicação de tons de castanho, tons de lavanda, tons bege escuro, até quase aos dourados, funcionam muito bem com os olhos azuis. Para personalidades mais irreverentes, também podemos optar como tons violetas, roxos, azuis escuros, pretos, pratas, turquesas, que também funcionam muito bem. Eu por acaso, gosto muito de ver o contraste dos azuis escuros com o tom dos olhos, acho que funciona muito bem. Mas isso também é uma questão muito pessoal. Portanto, há pessoas que gostam, outras que não. No entanto, se o nosso objetivo for realçar os olhos, podemos optar então por tons acastanhados, lavandas ou bege escuros a puxar os dourados também. Alguma dúvida até aqui? Para os olhos verdes, para criarmos destaque nos olhos verdes, vamos usar os tons então violeta, os lilazes, castanhos, os tons alaranjados e castanhos alaranjados também funcionam muito bem, e os tons cinzentos. Estes serão os tons de sombras mais recomendados para os olhos verdes. Agora vamos falar também aqui de uma coisa bastante importante, que é a validade. O verde para os olhos verdes é a mesma coisa que os azuis para os olhos azuis. Não será... É essa a sua questão, Ana Isabel? Creio que sim, não é? O verde também é recomendado, como vocês veem aqui na maquilhagem que eu pus. No entanto, não será a cor que vai criar maior destaque, digamos assim. Eu pessoalmente gosto, exatamente como gosto de ver o castanho com castanho, o azul com azul e o verde com verde. No entanto, não será a cor que vai criar mais ênfase. Portanto, se você olhar para o olho que está maquilhado com verde e se olhar para o olho que está maquilhado com preto ou com cinza ou com lilás, o realce é completamente diferente.
Aqui estamos a falar, basicamente, nas cores que vão criar mais destaque, digamos assim. Vamos falar agora então na validade dos produtos, e isto há que terem atenção. Claro que não são produtos alimentares e não temos que ter aquela regra dos dias como nos iogurtes, não é verdade? Mas de qualquer das maneiras convém que tenhamos estes prazos mais ou menos na nossa cabeça em consideração, especialmente um ou outro produto que tem uma validade pequena e que pode ser importante estarmos atentas a estas validades. Portanto, as bases, os fondantins com base de água, o que significa que são as adequadas para as peles oleosas, por norma devem ter uma validade de 1 ano. Claro que convém verificar sempre o prazo de validade em cada produto, na própria embalagem, porque isto também pode modificar. As fondantins ricas em óleo, que normalmente são as mais adequadas para as peles oleosas, têm uma validade de 18 meses, um pouco mais alargada que as de base de água. Os corretores têm validade de 1 ano. Os lápis de olhos, 2 anos. Atenção que as máscaras de pestanas têm a validade de apenas 3 meses, por norma, porque depois de abertas têm muita tendência a secar e depois começam a criar algum tipo de irritações e algum tipo de situações, ou já não estão tão boas e nós não percebemos porquê. Já não estão boas mesmo. Já podemos substituir. 3 meses será aqui o tempo certo para a máscara de pestanas. Batons e sombras na média dos 2 anos. Tinham alguma ideia destas validades dos produtos? Costumam respeitar estas validades nos produtos de maquilhagem ou acumulam maquilhagem anos e anos a fio? Sim, podem. Temos que ter só atenção. Há produtos que ficam em bom estado, mesmo as sombras e tudo mais. Ter atenção àqueles que não têm tanta validade, está bem? Especialmente aqui as bases para peles oleosas, que por norma não têm uma validade tão grande, as máscaras de pestanas e os corretores, está bem? Não deixar passar, se não gastarem um corretor num ano, também não convém continuar a usá-lo a seguir, está bem? Pode causar mesmo irritações, tudo o que está muito perto da vista temos de ter sempre muita atenção. Pronto, a ideia aqui é alertar-vos para estes tempos de validade e para vocês ficarem um pouco mais atentas. Basta isso, está bem? Não precisa ao final de 3 meses e um dia deitar a máscara de pestanas fora. Mas se calhar ultrapassar os 4 meses também se calhar já não é bom. Só para terem esta percepção, está bem? Vamos falar aqui na sequência geral da maquilhagem. E esta sequência da maquilhagem tem muito que se lhe diga. Ana Rezende, para além de poder estragar as pestanas, o pior é poder causar alguma irritação na própria vista. Porque as pestanas até regeneram com alguma rapidez. Por isso é que é importante termos esse prazo de validade em mente. Aqui, como eu estava a dizer, a sequência da maquilhagem pode alterar consoante estamos a falar de uma maquilhagem de dia ou de uma maquilhagem de noite ou do próprio tipo de trabalho que nós estamos a fazer. Portanto, eu vou-vos passar uma sequência base e depois vou-vos explicar o que é que vocês podem mudar e porquê. Porque, assim, existe uma sequência definida, mas tudo depende do trabalho que vocês estão a fazer e há situações que, se vocês perceberem o porquê da sequência, mais facilmente vão poder modificar um passo ou outro dependendo da maquilhagem que estão a realizar. Portanto, devemos começar, obviamente, para além deste primeiro ponto que diz colocar corretor, devemos começar pela hidratação da pele. Vamos partir do pressuposto que esse passo da hidratação e dos cuidados diários já está realizado. Seguidamente, vamos aplicar o corretor, vamos aplicar a base, digamos assim. Antes de aplicarmos o pó, vamos verificar se todas as zonas que nós corrigirmos se ficaram efetivamente bem corrigidas ou há necessidade de retocar a aplicação do corretor. Às vezes pode haver essa necessidade. Seguidamente aplicamos o pó solto ou compacto. Atenção, o pó solto, solto translúcido, vamos aplicá-lo por norma para uma maquilhagem de dia e o pó compacto vamos utilizá-lo para uma maquilhagem de noite. Deve ser antes, não há problema, mas deve ser antes, está bem? Exatamente, porque eu vou-vos explicar porquê. Não é porque sim, porque isto é uma lógica.
Normalmente há uma diferenciação entre... Não devia de haver, mas há, por norma, uma diferenciação, a não ser que estejam a usar a mesma linha, da mesma marca, dos produtos. Por norma, há uma ligeira variação de tom entre o corretor e a base. O que é que acontece? Se vocês aplicarem primeiro a base e depois o corretor, se houver uma alteração da cor entre os dois, vai-se notar mais a aplicação do corretor do que aquilo que nós queríamos. Portanto, vocês devem aplicar o corretor antes de aplicar a base e depois só retocam o corretor. Está bem? Porque o que vai uniformizar o rosto todo será a base. A base vai ser colocada, inclusive, por cima das zonas que anteriormente já colocaram corretor. Ok? Por isso é que eu quero, como eu vos digo, isto não há um certo nem errado. Eu quero que vocês percebam a lógica desta sequência para conseguirem perceber o que é que podem mudar quando. Está bem? Consoante a situação. Como eu estava a dizer, depois passamos à aplicação do pó solto ou compacto, consoante estamos a falar de uma maquilhagem de dia ou de noite, respectivamente. Atenção que uma pele oleosa, o pó compacto acaba por ser também melhor, porque acaba por absorver mais oleosidade da própria pele. Okay? O pó vai ter aqui como finalidade também fixar a correção do rosto que nós fizemos antes, em termos de correção e em termos de base. Vamos aplicar depois uma quantidade, um depósito, digamos assim, de pó solto na pálpebra inferior, mesmo junto aqui ao nosso ossinho, vamos deixar uma quantidade de pó solto nesta zona, que nós chamamos do caixote do lixo. Isto depois vocês veem nos vídeos como fazer, está bem? Depois está lá tudo explicadinho como é que se faz este caixote do lixo. Isto o que é que serve? Imaginem que é um depósito de pó que é colocado mesmo por baixo da zona das pestanas, digamos assim, de maneira que vocês possam estar a trabalhar com sombras mais escuras e vai sendo caindo algumas partículas de sombra, como brilhantes ou os tons mais escuros, como o preto. E para não estragarem o trabalho que fizeram anteriormente, essas partículas vão caindo em cima do depósito de pó solto que vocês fizeram e no final vão varrer, digamos assim, com o pincel de varrer esse depósito de pó. Fazendo então esse depósito, vamos a fazer a aplicação de todas as sombras que nós quisermos e fazer todo esse trabalho. Vamos delinear os olhos. Vamos retirar então esse excesso de pó, esse depósito de pó que fizemos na pálpebra inferior. E o que é que nos falta aqui, olhando para aqui para a sequência dos olhos? Falta-nos a aplicação da máscara de pestanas. Se vocês passarem os olhos pela lista, a máscara de pestanas vai-nos aparecer no final. E porquê? No final, isto só tem aqui uma lógica. Quando nós estamos a fazer maquilhagens muito elaboradas, nós devemos ir por ordem de tendência dos produtos. A máscara de pestanas aqui vai aparecer no final, porque significa que estamos a usar produtos com pó, eventualmente antes. Aqui estamos a aplicar o blush cá perto do final e só devemos aplicar a máscara de pestanas depois de aplicarmos tudo aquilo que tem pós. Está bem? Só por essa lógica. Porque se vocês vão aplicar a máscara de pestanas e depois a seguir vão pôr o blush, se vão aplicar a máscara de pestanas e depois a seguir vão aplicar o blush, pode ficar partículas do blush colado na máscara de pestanas e não é muito agradável. Portanto, vamos delinear os olhos, vamos retirar então o excesso de pó da pálpebra inferior. Aqui podem aplicar, por exemplo, o que é que se pode mudar aqui em termos de sequência. Podemos delinear os olhos, retirar o excesso de pó da pálpebra inferior e aplicar o blush. Aplicando o blush significa que já podem aplicar a máscara de pestanas e depois finalizar com o preenchimento e o contorno dos lábios. Ok? Isto faz-vos sentido? Ok. Só quero é que tenham a percepção. Não quero, a única coisa que eu não quero é que vocês apliquem a máscara de pestanas quando ainda têm que aplicar pós em seguida, está bem? O resto, o que é que depois fazem primeiro ou depois? Se aplicam só no final ou se aplicam entretanto logo, não tem problema. Tem alguma dúvida sobre esta sequência? Lídia, se tem uma questão, pode colocá-la, por favor. Vamos aguardar então a questão da colega. Pois, as dificuldades em colocar o eyeliner convém ser aplicado com pincel fino. Os vídeos práticos depois ajudam também aqui nesta parte
da aplicação do eyeliner, porque vão explicar direitinho como é que tem que fazer. Isto é sempre uma questão de treino, portanto aqui não há uma fórmula mágica para a aplicação do eyeliner. Eu pessoalmente prefiro eyeliners que sejam de quase tipo a sombra e que se usa um pincel fininho para aplicar. Mas isso é a minha forma de fazer, prefiro, acho que é mais fácil. E o que se pode fazer é ir. Pois os líquidos por norma são mais difíceis de aplicar, conferem mais, tem que se ter uma mão mais precisa. Se usar um tipo de sombra, comece primeiro a treinar com uma sombra normal, uma sombra preta, por exemplo, molhe um pincel fininho numa gotinha de água, só numa gotinha mesmo, e volte a aplicar em cima da sombra. E depois tente ir fazendo o traço por suaves partes, sempre primeiro do canto do meio para fora e depois de dentro para o meio, por duas partes. Vai sempre facilitando este processo. Pois a fita cola não é a melhor técnica, isso será uma técnica muito caseira que nós não vamos recomendar aqui a aplicação de fita cola. Teremos mesmo que treinar a nossa mão para conseguir fazer traços perfeitos, ou não vamos pôr fita cola depois nas nossas clientes. Mas experimentem com a sombra, que vai-vos dando alguma capacidade de precisão com a mão, e depois podem passar depois por um outro tipo de eyeliner que depois nessa altura já se vai tornar mais fácil. Mas isto não há nada como praticar. E depois vocês à medida que vão conhecendo os produtos, obviamente há pessoas que se vão se identificando mais com a caneta, outros com um eyeliner líquido, outros com um eyeliner em formato de sombra. Isto depois é tudo uma questão de ir conhecendo os produtos e ver o que é que se adaptam mais. Portanto, falando dos vídeos práticos, os vídeos práticos foram partilhados então no início da aula aqui na caixa de chat. Como eu vos disse, há um vídeo sobre pincéis, só sobre um tutorial só sobre pincéis de maquilhagem, um outro sobre uma maquilhagem de dia e o outro sobre uma maquilhagem de smokey eyes, portanto uns olhos esfumados para uma maquilhagem de noite. Está bem? Se não conseguirem recolher os vídeos que eu publiquei mesmo no início da aula aqui na caixa de chat e no final, volto a publicar. Mas acho mais interessante avançarmos para os trabalhos que as colegas enviaram, porque assim vamos comentando os trabalhos umas das outras, está bem? Era importante. Nós vamos perguntando sempre se a colega que fez o trabalho se nos quer dizer o que é que fez, e depois as outras colegas vão ter a oportunidade de interagir e dizerem o que é que acham do trabalho das colegas, está bem? E depois também vou dando a minha opinião. Vamos lá então? Temos o trabalho aqui da Eurísia Fonseca. A Eurísia está numa fase bastante inicial do curso e está hoje aqui presente connosco. Este foi o trabalho inicial enviado pela Eurísia. Se a Eurísia nos quiser dizer o que é que fez, em que circunstância é que costuma usar esta maquilhagem. Eurísia, não sei se quer partilhar connosco. Portanto, o que eu vos posso dizer sobre esta maquilhagem é que isto foi o trabalho inicial, portanto foi uma maquilhagem feita ainda sem bases de fundamento do curso, portanto temos de ter isso em atenção. A Eurísia diz-nos que isto foi uma maquilhagem para o dia-a-dia. O que é que os colegas acham desta maquilhagem da Eurísia? Temos uma maquilhagem simples para o dia-a-dia, também concordo. Aqui, eventualmente, exato, às vezes bastamos ter um ponto de destaque para termos uma boa maquilhagem. Só duas notas na minha opinião. Falta aqui o blush, mas às vezes os flashes retiram um bocadinho do blush e não se consegue perceber muito bem. E eventualmente aqui a zona da olheira eu tentava corrigir um bocadinho melhor, porque em algumas fotos nota-se ainda um bocadinho a zona da olheira mais marcada.
Eu não tenho problema nenhum com o tom do batom, gosto do tom do batom, mas o resto devia estar um bocadinho mais equilibrado. Se a olheira estivesse mais bem corrigida e tivesse o blush um bocadinho mais marcado, funcionava muito bem. Ok? Eu dizia, preciso estar de parabéns, tem uma maquilhagem muito bonita. Vamos avançar. Temos a maquilhagem da Verónica Figueiredo. Não sei se a Verónica está hoje presente. Está. A Verónica partilhou esta foto connosco no Facebook e ela inspirou-se na foto que está aqui ao lado e depois criou o trabalho dela. Isto também é uma ótima forma de vocês treinarem com uma inspiração qualquer. Depois não precisam de recriar exatamente igual, vocês podem depois ir inventando um bocadinho. Neste caso ela inspirou-se e recriou praticamente a mesma coisa que está, tendo em conta, acho que há só aqui uma diferenciação no tom do lado de fora, que me parece aqui este preto e o da maquilhagem de inspiração parece-me um roxo mais escuro. Mas Verónica, se nos quiser dizer para que circunstâncias é que usou esta maquilhagem, as colegas e eu agradecemos. Foi mesmo para praticar. Oh, Verónica, mas foi uma pena não ter saído com esta maquilhagem, porque estava mesmo muito, muito bem. Devia realmente ter usado esta maquilhagem para uma saída, para qualquer coisa, ontem que fosse agora para o Carnaval, porque estava mesmo muito, muito gira e realmente está de parabéns porque tem aqui um ótimo trabalho. Claro que isto não é uma maquilhagem do dia a dia, temos aqui uma maquilhagem um bocadinho mais artística, mas como vocês veem aqui a maquilhagem, neste caso estamos a usar a maquilhagem como uma forma de arte e de expressão, não é? Portanto, era uma maquilhagem ótima para um tutorial de revista, para uma publicidade de uma máscara de pestanas, para um sem número de coisas. Por isso a Verónica está de parabéns. Vamos avançar então. Temos aqui os trabalhos da Ana Rezendes. Ana quer-nos explicar o que é que fez. Temos aqui um passo a passo do trabalho. Ana Rezendes diz-nos que começou aqui por hidratar primeiro a pele. Depois tem aqui uns olhos esfumados e um batom também marcado. Embora tenha os olhos estão esfumados, mas não estão excessivamente fortes, eu considerava que era uma boa maquilhagem de noite. O que é que os colegas acham? Portanto, parece muito bem. As fotos também, esta foto que eu tinha também não consegui tirá-la com muita qualidade, portanto também não consigo avaliar aqui alguns detalhes mais de pormenores. Exato, é exatamente isso. É uma maquilhagem de noite, claramente. Depois as outras fotos também, como tem o flash, também não se consegue perceber aqui alguns detalhes como o blush e assim. Mas de resto parece-me que está uma maquilhagem muito, muito bonita para a noite. Por isso a Ana está de parabéns. Temos aqui o trabalho da Cátia Tavares. A Cátia está presente. Cátia, quer-nos explicar o que é que fez? Tem aqui umas fotos suas a mandar-nos uns beijinhos. Também temos aqui uma maquilhagem simples. Portanto, basicamente, daquilo que eu consigo avaliar aqui, há uma sombra mais clara aplicada na pálpebra móvel, há o olho que está muito bem delineado e um contorno também feito e uns lábios em tom nude. Isto é o que eu consigo avaliar pela foto. Agora, às vezes pode haver muito mais trabalho que nós não conseguimos perceber. O que é que as colegas acham desta maquilhagem? Uma maquilhagem simples para o dia a dia, natural.
pronto, às vezes as maquilhagens simples também funcionam bastante bem, com pequenos pormenores, como neste caso o delinear do olho, que é aqui o marcante desta maquilhagem. De resto, está ótima para o dia-a-dia, por isso, Kátia, está de parabéns, um bom look para um dia-a-dia. Depois, para a próxima, queremos ver uns looks um bocadinho mais elaborados, está bem? Para irmos avaliando. Temos aqui o trabalho da Thalita Carvalho. A Thalita também está hoje presente. A Thalita também está numa fase inicial do curso, embora já tenha aqui alguma experiência e obviamente vê-se por este risco do eyeliner com maquilhagem. Portanto, Thalita, em que circunstância é que usaria esta maquilhagem? E os colegas, entretanto, também podem ir dando a vossa opinião. A Thalita usa no dia-a-dia. Os lábios em tom forte, com os olhos apenas delineados com eyeliner, como a Thalita tem, com uma sombra nude ou discreta por baixo, são bastante tendência para a próxima estação. Normalmente com cores fortes, como rosas, fúcsias, são mesmo bastante tendência para a próxima estação. Portanto, este look que a Thalita tem aqui é um look tendência para a próxima estação. Nós cá em Portugal não estamos muito habituados a ver batons tão fortes num dia-a-dia, mas acreditem que é tendência da próxima estação. E a maquilhagem está muito bem, está bem realizada, bem desempenhada, não há aqui nada a apontar à maquilhagem, Thalita, mas parabéns, porque realmente a maquilhagem está ótima. Temos aqui o trabalho da Jéssica Pacheco. A Jéssica Pacheco está cá hoje. Não, creio que não. O que é que acham aqui do trabalho da Jéssica Pacheco? Temos aqui, na minha opinião, um look bastante simples, bastante natural. Com olho esfumado em castanho, uma coisa bastante natural. Na minha opinião, continua a faltar aqui o blush, está bem? Mas lá está, pode ser também por causa do flash das fotografias que não dê para realçar. Portanto, aqui, na minha opinião, era a única coisa que faltava, era um flash um bocadinho mais, o blush um bocadinho mais realçado, digamos assim, e a máscara de pestanas, eventualmente, porque ela deve ter as pestanas pequeninas e não se consegue perceber. Temos os trabalhos da colega Emma Dias. Não sei se a colega tem a oportunidade de estar connosco hoje. Creio que não. Também é uma colega que está em início do curso, a colega Emma. O que é que vocês acham da maquilhagem da colega? As fotos não têm muita qualidade, não se consegue aqui distinguir detalhes de precisão em termos do trabalho por causa da foto estar despixelizada e não se consegue ter essa percepção, mas dá daquilo que eu consigo avaliar uma sombra aplicada com um tom castanho, que se vai treinar para esfumar um bocadinho melhor. Temos atenção que a colega iniciou agora o curso, portanto isto é um trabalho de início de atividade, ainda não tem aqui experiência e nem podemos avaliar nesse sentido. Vai ter que melhorar aqui o esfumado do olho e o contorno parece-me que está razoavelmente bem feito em termos do delinear. O batom é aqui um tom de pêssego que, na minha opinião, com o castanho não funciona, não é a conjugação melhor que eu gosto de ver, até porque o castanho puxa-me um bocadinho ao dourado. Mas lá está, pode haver aqui uma variação dos tons com a fotografia e não consigo avaliar em mais detalhe. E a colega também não está cá para nos ajudar também a compreender. Também não podemos dar muito mais informações sobre esta maquilhagem. Temos o trabalho da colega Cristina Carreira. A colega está presente hoje, não está? Cristina, quer-nos dizer para que situações é que costuma utilizar esta maquilhagem? E os colegas também podem ir dando a vossa opinião sobre a maquilhagem da colega Cristina.
Portanto, nós temos aqui uns olhos, a Cristina parece-me claramente que tem os olhos numa tonalidade clara, portanto, ou azuis ou verdes. É uma maquilhagem que a mim me puxa muito o verão. Gosto dos tons que usou nos seus olhos para realçar, são os tons que funcionam bem. Só tenho aqui um problema com a cor do batom. Normalmente, quando se utiliza uns tons muito lilazes ou rosados por um batom exatamente da mesma cor, nem sempre é a melhor escolha. Neste caso aqui, se optasse por um batom num tom mais neutro ou um rosa um bocadinho mais claro. Eu também não sei se isto não é também o seu tom natural dos lábios, porque há pessoas que têm os lábios também já com um tom muito marcado e depois põem um batom muito natural e parece que já tem um tom bastante forte. As pessoas de pele clara, às vezes isso acontece. Mas tendo atenção, o batom, se calhar, se esse for o caso dos seus lábios, puxar o batom um tom sempre abaixo daquele que verdadeiramente quer. Está bem? Mas eu gosto. Pois, é quase natural, eu bem me parecia. Isto é muito comum nas pessoas que têm uma pele clara e olhos claros, os tons dos lábios normalmente são os tons muito marcados. E às vezes nós aplicamos um batom rosa muito clarinho e depois aquilo parece que é um tom rosa bastante forte. Ter só essa atenção, porque senão parece tudo muito rosado. Está bem? Ou então contrabalançar até com um castanho clarinho que na sua pele vai parecer tipo nude. Mas eu gosto bastante destes tons rosa. Está muito bem, Cristina, meus parabéns. Temos aqui o trabalho da colega Raquel dos Santos. Não sei se a colega Raquel está por cá hoje. Está. Então, Raquel, quer-nos explicar para que circunstâncias é que usa esta maquilhagem? Ou que realiza esta maquilhagem? Neste caso, enviamos aqui um passo a passo. Fez um esfumado em verde. E aplica uns lábios num tom pêssego, nude, creio eu, não é? Ou como dá a parecer. A maquilhagem aqui, neste caso, é uns olhos castanhos com maquilhagem de um tom verde. É um tom que vai criar destaque nos olhos castanhos. Os olhos são castanhos, não são? Eu não consigo perceber muito bem pela foto, mas parece-me. Portanto, é um dos tons que vai criar destaque. No entanto, o tom castanho, o tom de verde aplicado não é um tom muito chamativo, acaba por ser um verde pálido, o que confere também um bom look para uma maquilhagem de dia. Portanto, desde que esteja bem esfumado, que não esteja uma coisa muito marcada, como é o caso que está aqui, parece-me que está bastante bem. Portanto, um esfumado. Eu aqui, se calhar, não consigo perceber, depois fez um degradê de vários tons de verde, ou se aplicou logo um tom mais claro de dentro, na parte de dentro. Não consigo perceber. Mas uma boa dica é ir esfumando para o canto interno do olho com vários tons de verde, sempre para puxar o mais claro. Está bem? Também funciona bem. Mas dá um bom trabalho, Raquel. Foi mais tons de verde. Pronto, aqui perde-se um bocadinho com a fotografia, não se consegue ver tão bem, mas a ideia é mesmo essa, está bem? Temos aqui o trabalho da colega Cátia Peixoto, portanto, os meus parabéns à Raquel, também tinha feito um bom trabalho. Não sei se a colega Cátia Peixoto está presente hoje. Está presente, sim. Cátia, quer-se pronunciar? Mais uma maquilhagem de rosas com rosas. As meninas dos olhos verdes gostam de rosas com rosas. Temos rosas, temos castanhos e temos verdes. Temos aqui três exemplos de diferentes looks. Aqui a Cátia também tem uns olhos verdes que funcionam muito bem com o lilás, claro está. Aqui neste caso o batom parece que já não faz tanto contraste como o que vimos anteriormente. No entanto, a dica seria a mesma, porque aqui há um roxo nos olhos e um rosa nos lábios, mas o rosa foge ao tom da sombra, portanto até há aqui uma boa conjugação. E depois, como a camisola que a colega tem vestida também é cor-de-rosa, parece-nos tudo muito cor-de-rosa, mas eu gosto, eu pessoalmente gosto, mas sou sempre um bocadinho suspeita para falar. Temos só de ter isso em atenção. Os castanhos também funcionam muito bem. Eu a maquilhagem de castanho não consigo avaliar aqui na precisão, porque dá-me a parecer, mas pode ser sombra também, da foto, dá-me a parecer que a sombra castanha está muito aplicada muito acima, e o que eu acho estranho, porque a Cátia faz um esfumado muito bem feito e eu estou a achar aquela aplicação muito para cima em termos de muito castanho dourado.
É o que me dá a parecer, mas não sei se não será a sombra da própria foto. Kátia, quer-nos esclarecer aqui? O verde está fantástico também. Eu, pessoalmente, só não gosto de ver é o verde com os lábios cor-de-rosa. Não gosto. Mas isto é uma coisa muito pessoal. Normalmente, para os tons verdes, se aplicar um batom num tom mais a puxar os castanhos, os nudes, o tom de pêssego funciona melhor em termos de conjugação de paleta de cores. Kátia, aqui na sombra castanha, na aplicação da maquilhagem da sombra castanha, eh, o que é que aconteceu? Realmente subiu um bocadinho mais a aplicação na pálpebra? Ou é sombra que nós vemos aqui? Sombra da própria foto. Pronto. Pode realmente ter subido aqui eventualmente um bocadinho. Ter só atenção para manter o nível que fez tanto aqui nos olhos, nos violeta e nos verdes. Tentar não subir tanto. Está bem? Porque de resto está ótima a sua técnica. Está de parabéns também, Kátia. Bom trabalho. Temos aqui as fotos da colega Inês Mendes. Não sei se a colega também está cá. Também é uma colega que está de início de atividade do curso. Temos de ter isso em consideração. Eu creio que a colega não está presente hoje. Portanto, aqui conseguimos ver uma técnica básica em termos da aplicação da maquilhagem, a aplicação de uma sombra clara, a aplicação de uma máscara de pestanas, de um batom. Isto provavelmente é o trabalho de início do curso, portanto é a maquilhagem que a pessoa está habituada a usar ainda sem os conhecimentos adquiridos pelo curso. Portanto, não conseguimos ainda avaliar em termos de técnica. Em termos de resultado final, parece uma maquilhagem simples, bastante simples, para um dia a dia, com um batonzinho, um bocadinho de sombra e uma máscara de pestanas. É o que me parece pela foto. Também não temos a colega presente, também não nos consegue aqui ajudar em termos de detalhes. Temos agora o trabalho enviado pelo colega Rejane. A Rejane está presente hoje. Aqui com imensa técnica, com a cliente deitada na marquesa. Rejane, para que situações é que faria uma maquilhagem destas? Quer-nos dizer e nos explicar aqui? As colegas, entretanto, também podem ir dando a opinião acerca do trabalho da colega. Segundo aquilo que eu consigo ver aqui, vemos uns lábios muito bem delineados e bem maquilhados. Temos uns olhos também com uma sombra clara, na minha opinião, se calhar um bocadinho clara demais, a não ser que isto seja para uma maquilhagem de noite, na pálpebra, em toda a pálpebra. Em termos do contorno do olho, parece-me estar bem, e do delinear do esfumado, embora não consiga perceber muito bem através destas fotos, talvez se devesse esfumar um bocadinho melhor para haver uma transição dos tons melhor e mais subtil, digamos assim, para não ser tão marcado. E neste caso aqui, como eu vejo na primeira foto em baixo, há uma marca bastante grande do tom da pálpebra que foi aplicado na generalidade da pálpebra, o tom branco, para o tom cinzento escuro preto que foi aplicado em baixo. E eu gosto de ver este efeito um pouco mais esfumado entre um lado e outro. Não sei se a Regiane tem alguma coisa a dizer ou a partilhar connosco acerca desta maquilhagem. Ok, por isso é um bom trabalho, é só uma questão de continuar a praticar e os lábios estão muito, muito bem. Meus parabéns. Temos aqui o trabalho da colega Renata, que também está hoje aqui presente. A colega também está de início da atividade do curso. Portanto, isto são maquilhagens ainda sem grandes conhecimentos do curso até então. Se Renata nos quiser dizer em que circunstâncias é que costumam utilizar esta maquilhagem.
É uma maquilhagem para sair à noite, diz a Renata, portanto tem uma sombra dourada aplicada. Não tem um contorno muito definido, mas também não está muito marcado, ou se está marcado está mesmo na pálpebra móvel, o que não é perceptível. Os olhos estão bem delineados e esfumados no canto, o que funciona bastante bem. Mais uma vez, na minha opinião, falta aqui um bocadinho de blush para realçar o tom natural da pele. E o batom, se é para uma maquilhagem de noite, eu até apostaria aqui num batom um bocadinho mais forte. Esta é a minha opinião. Por norma, toda a gente gosta. A sombra é realmente muito, muito gira. E este tom de sombra funciona, como vocês veem, muito bem nos olhos castanhos da Renata, mas também funciona muito bem nos olhos azuis, nos olhos verdes. O destaque e o contraste que faz é muito giro. Funciona também muito bem. Portanto, Renata, para quem está de início, está mesmo de parabéns porque realizou um bom trabalho. Pois, Renata, mas o vermelho, se experimentou a aplicação do vermelho e não gostou de ver, devia ter mantido, porque o vermelho acaba por lhe dar mais preenchimento ao lábio, ao contrário do tom nude ou de um tom neutro, que acaba por não realçar tanto. Portanto, pode apostar num batom de um tom mais forte. Ao contrário, mas isto vamos com o tempo, também está no início do curso, também ainda tem a oportunidade de aprender e testar mais uma série de maquilhagens e depois podemos sempre, mesmo não sendo estas aulas virtuais, podem depois sempre ir partilhando os vossos trabalhos que vão fazendo através da nossa página do Facebook, o que vamos conseguir ter uma interatividade diferente e ao longo do mês, não precisamos estar à espera das aulas para ter esta interatividade. Claro que aqui é sempre diferente, porque vamos avaliar detalhe a detalhe, mas nas aulas dá para irmos acompanhando a evolução de cada uma. No Facebook dá para ir acompanhando a evolução de cada uma. Combinado? Temos aqui o trabalho da colega Karina Remédios. Não sei se a colega está. Ok. Se a colega nos quiser dizer em que circunstâncias é que costuma utilizar esta maquilhagem. Karina, se nos quiser dizer em que circunstâncias é que costuma usar esta maquilhagem. Aqui temos uma maquilhagem que utiliza os tons azuis com os olhos castanhos, que são, como nós vimos anteriormente, uma das cores que vai criar um look dramático, digamos assim. E assim sendo, criando um look dramático, aplicando um tom azul nos olhos castanhos, eu se calhar não optaria por este tom de batom. Embora eu goste do tom do batom. Eu aqui, tendo em conta e avaliando não só a maquilhagem, que atenção, parece-me estar bem desempenhada do ponto de vista técnico, em termos do contorno dos olhos, da aplicação das sombras, se bem que acho que podia estar um pouco mais bem esfumada ali na transição do tom mais claro do azul para o mais escuro. Eu, tendo em conta que estava com um vestido azul ou com uma camisola azul, com os brincos azuis, eu provavelmente optaria aqui por um tom diferente em termos da sombra. Optaria por um castanho dourado e manteria o batom cor-de-rosa que aplicou. Acho que iria valorizar mais em termos de trabalho do rosto. Mas isso é a minha opinião, atenção, e é uma opinião muito pessoal em termos de valorização de rosto. Acho que o azul acaba por criar um efeito, um look mais dramático, e para usar o azul devia ter escolhido outro tom de batom. Ou seja, as duas coisas estão bem, mas em conjunto não ficam em harmonia, digamos assim. Para manter esta maquilhagem em harmonia, se calhar substituiria então este batom por um batom um pouco mais claro. Não sei se percebeu aqui os meus conselhos, Karina, ou se tem alguma coisa a dizer. Não estou a receber aqui nenhum feedback da colega. De qualquer das maneiras, tem um bom trabalho do ponto de vista de execução técnica. Os parabéns.
Se entretanto quiser acrescentar alguma coisa, pode sempre deixar aqui escrito, Karina, por favor. Temos agora o trabalho da colega Vera Alves. A Vera está hoje presente. Sim. Então, Vera, conte-nos coisas. Em que circunstâncias é que costuma usar esta maquilhagem? A Vera também está de início do curso ainda. Ok, Vera, peço desculpa, estava aqui a fazer confusão com outra colega com o mesmo nome. Em que circunstâncias é que costuma utilizar esta maquilhagem? O antes e depois é fantástico, até porque se nota imenso em termos da correção do rosto. E a Vera tem aqui uma tendência a ter as maçãs do rosto avermelhadas e nota-se uma excelente diferença de um lado para o outro em termos da correção. É um trabalho muito bem feito. Pontos só a ter aqui em consideração. A máscara de pestanas também faz uma diferença fantástica de um lado para o outro. Pontos só a ter em consideração. Eu mesmo para uma maquilhagem de dia, acho que o seu rosto permite-lhe carregar um bocadinho mais os olhos, porque tem uns olhos expressivos, portanto eu ainda esfumava um bocadinho mais um tom castanho. Se bem que aquilo que fez está bem feito, atenção, mas eu acho que podia puxar um bocadinho mais, porque está com uma maquilhagem super, super discreta, portanto acho que o seu rosto explorava um bocadinho mais de sombra, castanho, mesmo que seja castanha, um castanho dourado, realçava um pouco mais e tolera, tem rosto para trabalhar isso. Os lábios, o tom funciona bem, gosto de ver rosas com castanhos, na minha opinião, embora se veja que aplicou o blush, e isto acontece muito nas pessoas que têm tendência a ter uma pele avermelhada, têm muito medo de pôr blush e que depois não fique bem ou que vá realçar ainda mais o tom vermelho. Nada a ver, se nós corrigimos a pele antes, de seguida temos que pôr blush como se a pele não tivesse nada. Está bem? Por isso, não tenha medo de pôr o blush, porque faz toda a diferença. E no caso, como se uniformizou a pele tão bem e está um tom tão uniforme e tão branquinho, acaba por pedir mesmo um bom blush para realçar a maquilhagem. E já sabe, Vera, não tenha medo, porque pode também ainda esfumar um pouco os seus olhos, porque tem base para fazer isso. Vamos finalizar aqui o trabalho com... falta-nos aqui o trabalho da colega Vera. Era o último trabalho? Creio que sim. Tinha a ideia que tínhamos aqui mais um trabalho, mas não temos. Portanto, finalizamos aqui os trabalhos enviados da colega Vera Alves. Eventualmente, se as fotos não foram apresentadas aqui é porque ou não chegaram a tempo ou por algum motivo não estão cá. Lídia pode enviar novamente a sua foto para o meu e-mail, que eu terei todo o gosto em comentar e dar-lhe a minha opinião sobre o seu trabalho. Eventualmente posso não ter recebido, porque todas as fotos que recebi atempadamente estavam aqui. Agora vou-vos perguntar se todas têm acesso então aos links que deixei no início da aula com os vídeos práticos que eu vos queria partilhar, mas como são 3 e são bastante grandes, não temos a oportunidade de ver aqui. Eu, de qualquer das maneiras, vou copiar e vou colá-los novamente aqui na caixa de chat, está bem? Espero que, na verdade, tenham gostado desta aula mais interativa, onde avaliamos trabalhos de várias colegas, assim vocês conseguem também ter uma percepção da evolução umas das outras e ver que tipo de trabalhos é que nós estamos a fazer e ajuda-nos a corrigir e evoluir. Portanto, sempre que quiserem fazer este tipo de aulas, podem ir sugerindo. Eu, entretanto, vou abrir Sim, também posso colocar os vídeos no Facebook. Vou colocar quando colocar a gravação da aula. Era só se, entretanto, quiserem ver os vídeos hoje ou amanhã, podem já vê-los. Por isso eu vou deixar aqui os links na mesma e depois ficarão com os links do curso. Entretanto, como vos estava a dizer, vou-vos abrir depois uma pergunta no Facebook para vocês votarem no tema da próxima aula virtual ou o que é que vocês gostavam de ver abordado na próxima aula virtual, está bem? Para serem vocês também a decidir os temas que gostavam mais de que se falasse. Combinado? Espero que tenham gostado então da aula 2. Desejo uma boa noite para todas e alguma dúvida têm sempre os meus contactos disponíveis como habitual. Obrigada a todas.
muted.